imobiliários é uma das modalidades que mais cresce no Brasil nos últimos anos. Hoje a gente tem quase 2 milhões de investidores que já têm dinheiro em fundos imobiliários. A gente tem mais de 760 fundos no mercado. Então assim, um mercado que está bem grande e vamos entender um pouco mais sobre ele no vídeo de hoje. E já deixa aqui embaixo a sua curtida no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão. Quando o assunto é fundo imobiliário, os investidores eles buscam muito por causa da renda passiva que esse tipo de investimento dá. Então, os fundos imobiliários eles costumam pagar ali dividendos mensais isentos de imposto de renda e é por isso que atrai tanto a atenção dos investidores. Então, 2019 foi um ano que deu um boom ali de investidores em fundos imobiliários, mas de lá para cá esse número mais que triplicou. Então, assim, a gente realmente vê que é um queridinho do mercado. Mas um ponto importante é que o nosso cenário mudou muito de 2019 para cá. Por isso é muito importante você entender o momento econômico que a gente está, entender que fundos fazem sentido para esse momento e também sempre escolher bons fundos para sua carteira. Então vamos entender um pouco mais hoje como que toda essa conjuntura econômica pode afetar os fundos imobiliários. Então lá em 2019, os fundos imobiliários eles atraíram muito a atenção dos investidores, principalmente porque a gente tinha uma taxa Selic muito baixa. Na época a gente tinha fundos pagando ali na casa de 8% ao ano de dividendos, enquanto a taxa Selic estava 2% ao ano. Então quando você olhava esse comparativo, os fundos imobiliários pagavam muito mais do que a taxa Selic. E um outro ponto é que se a renda fixa está pagando muito pouco, acaba sendo natural o investidor buscar alternativas mais rentáveis. Então, os fundos imobiliários acabaram ganhando muita atratividade nesse cenário de Selic baixa. Mas e agora com esse ciclo de alta da Selic? Os fundos imobiliários deixaram de ser atrativos? Não é mais momento de investir neles? Essa pergunta é muito importante e a minha resposta é sim, ainda é momento de investir em fundos imobiliários. A verdade é que sempre é momento de investir. O ponto é você escolher qual é o melhor fundo, escolher bons fundos para poderem compor a sua carteira. Então, nesse último ano, a gente viu uma inflação muito alta que acabou levando a nossa taxa Selic também para patamares muito maiores, que acabou afetando negativamente muitos fundos imobiliários. Então lembra que eu falei ali que tinha fundo pagando na casa de 8% ao ano? Se a gente tem uma Selic de 14% ao ano, esse fundo imobiliário passa a ser pouco atrativo. Então, alguns fundos acabaram sofrendo bastante nesse momento. Só que ao mesmo tempo, a gente viu os fundos de papéis ganhando muita atratividade. São fundos que investem em títulos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário. Então, se a renda fixa passou a pagar bem, esses fundos imobiliários conseguiram aproveitar bons títulos para também darem uma boa rentabilidade. Então, com o rendimento dos títulos de renda fixa aumentando, esses fundos imobiliários de papéis se aproveitaram muito para investir em títulos que estavam pagando boa rentabilidade e com isso a gente viu esses fundos pagando rendimentos altíssimos, isentos de imposto de renda e com uma carteira de renda fixa. Então, aquele investidor que é um pouco mais medroso, mas que já conhece a renda fixa, pode se sentir mais confortável de saber que aquele fundo imobiliário está investindo em títulos de renda fixa. Claro que fundos imobiliários são negociados na bolsa, então existe o risco de mercado, existe o risco da variação da cota do fundo. Mas saber que a carteira do fundo está em ativos de renda fixa acabou atraindo também alguns investidores que tinham um pouco mais de medo. Então, isso significa que os fundos de tijolos, aqueles fundos que investem em ativos físicos, ativos reais, não são mais atrativos? Não, não é bem isso. E, na verdade, pode até ter surgido uma grande oportunidade para esses fundos. Então, a gente viu uma corrida muito grande para os fundos de papéis, todo mundo querendo fundos de papéis, e os de tijolo acabaram ficando um pouco esquecidos, né? Então, a gente pode ter bastante oportunidade de fundos bons que estão baratos, né? Então, como ficou ali esquecido, você pode ter a oportunidade de pagar um bom preço para esse tipo de fundo. Então, como eu falei, sempre é momento de investir. O que você precisa fazer
é buscar as oportunidades que aquele momento está te oferecendo. E a gente costuma olhar muito para o dividend yield, que é o indicador que mostra o dividendo que aquele fundo está pagando. Como eu falei, a maioria dos investidores procura fundo imobiliário pensando no dividendo. Então acaba sendo um dos indicadores mais olhados mesmo. Mas toma cuidado, não olhe só para esse indicador. Um fundo pode ter um bom dividend yield, mas não significa que ele é um bom fundo. Existem muitos outros indicadores que você precisa analisar. E para te ajudar nessa escolha, a gente criou o nosso guia de fundos imobiliários, onde a gente vai explicar melhor o que é um fundo, os diferentes tipos de fundos imobiliários, quais indicadores analisar antes de escolher um fundo, tudo isso para te ajudar a montar a sua carteira da melhor forma possível. Então eu vou deixar o link para acessar o guia aqui na descrição do vídeo. E se você ainda ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.